Hipertensão arterial é o aumento anormal da pressão que o sangue faz nas artérias do corpo. É considerado hipertenso a pressão é igual ou maior que 140 por 90. Alguns fatores que ajudam a ter a hipertensão arterial é o fator hereditário, sedentarismo, estresse, consumo excessivo de álcool e bebidas alcoólicas e o tabagismo, dentre outros. Agora eu vou falar sobre os tratamentos de hipertensão. E para esses tratamentos, a primeira recomendação é modificar o estilo de vida, porque mesmo com o uso de medicamentos, a modificação dos hábitos é fundamental. As principais alterações que devem ser realizadas é a dieta saudável, redução de sal, dos alimentos industrializados, em caso de obesidade, perder peso e fazer exercícios físicos. A hipertensão arterial não tratada aumenta o risco das pessoas desenvolverem doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca, ataque cardíaco, morte cardíaca súbita, insuficiência renal ou acidente vascular cerebral em uma idade precoce. Já os diuréticos são o primeiro remédio recomendado pelos cardiologistas, pois eliminam o líquido do corpo, e os fármacos mais utilizados para o tratamento da hipertensão é o hidroclorotiazida, losartana, captopril, enalapril, atelenol, entre outros. E o melhor tratamento para hipertensão é a prevenção. Bom dia, eu vou falar sobre a hipertensão arterial, mas vou iniciar falando sobre a pressão. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias, onde os vasos sanguíneos levam o sangue do nosso coração para o restante do nosso corpo. Ela é medida em milímetros de mercúrio, onde é aferida a sístole e a diástole. A sístole é quando o coração contrai, bombeando sangue para o restante do nosso corpo, e a diástole é quando é o momento em que o coração recebe de volta o sangue trazido pelas nossas veias. A hipertensão arterial, ela é dividida em primária e secundária. Normalmente, a maior parte das pessoas, acho quase uns 90%, tem a primária, onde a causa da doença é desconhecida. Já a secundária é quando a pessoa já tem uma doença pré-existente, tipo colesterol alto, problemas renais, diabetes, problemas cardíacos, onde já faz a pressão aumentar. A maior parte dos casos não apresenta nenhum tipo de sintoma, por isso que é chamada de assassina silenciosa. Quando chega a apresentar algum tipo de sintoma é porque o caso já é grave e aí tem que procurar um médico com urgência. Então não espere que chegue a dar... não espere ter algum tipo de queixa para procurar um médico. Fica mais fácil quando a gente for fazer essas consultas de rotina, pedir um médico para aferir a pressão, para sempre monitorar a nossa pressão arterial. Fica bem mais fácil desde o início do que ficar procurando médico com urgência quando a pressão já estiver lá nas alturas. Considere que o paciente tenha pressão alta se ele apresentar 3 medidas alteradas em dias alternados. E a medida acima de 129/80, o risco de você desenvolver uma hipertensão arterial no futuro é bem maior. É considerada a hipertensão arterial a medida de 140/90. Pode ser dividido em 2 estágios, estágio 1 e estágio 2. O estágio 1 é 140/90 e o estágio 2 é 160/100. Normalmente, é no estágio 2 que é tomada as providências para um tratamento com medicamentos farmacológicos. Quem tem mais chance de ter hipertensão arterial? Pessoas obesas, pessoas idosas, pessoas com histórico familiar, pessoas que bebem álcool em excesso, pessoas que fumam, quem consome muito sal, pessoas que têm o estresse excessivo, pessoas que não praticam exercícios físicos, os sedentários, e pessoas que já têm uma doença, como eu já disse lá atrás, pré-existente, como diabetes, colesterol alto e problemas renais. Quando envelhecemos, normalmente as paredes das nossas artérias costumam enrijecer, o que chamamos de aterosclerose. É o que dificulta a transição do sangue pelo nosso corpo.
As pessoas com aterosclerose correm o risco de ter AVC, ataques cardíacos, problemas renais, demência vascular e outros problemas. Apesar da doença ser silenciosa, devemos ficar sempre atentos, tipo dor de cabeça, visão embaçada, zumbido no ouvido, tontura, dores no peito. Tem gente que fala que quando está com pressão alta, costuma sentir uma ardência atrás da orelha. Toda vez que sente, pode aferir a pressão que está alta. Ficar atento sobre esses sintomas. O tratamento é feito com antihipertensivo, que são medicamentos específicos para reduzir a pressão. Temos 5 medidas não farmacológicas, tipo para controlar a hipertensão arterial. Tipo, reduzir o sal, aumentar o consumo de potássio, emagrecer quem tiver o peso alto, elevado, né? Quem tiver pessoas obesas. Evitar o consumo de álcool, parar de fumar, evitar o estresse, praticar exercícios físicos. Mas quem toma medicação farmacológica, mesmo com essas medidas e percebendo que diminuiu a pressão, é necessário que continue com a medicação ou então procurar um médico para ele continuar monitorando. Não deve parar de tomar medicação sem o consentimento do médico. Eu estou acompanhando, tem uma idosa que mora comigo, estou acompanhando o caso dela. Ela ficou uns 4 anos, ela tem 76 anos. Tem uns 4 anos que a pressão dela é sempre 140/90. Sempre. O médico nem passou medicação nem nada. Porém, nos últimos 2 meses, ela começou a sentir palpitação, ficava ofegante, tipo aquele cansaço, zumbido no ouvido, tontura. Aí ela foi, acho que devido ao estresse, né, da pandemia, sempre dentro de casa, aí ela foi procurar o médico, a pressão dela estava 19/10, por 110. Aí ela ficou indo no centro de saúde, no posto, aferindo a pressão todos os dias. Aí mesmo com a medicação que eles davam lá, a pressão não baixava, era 19/10, 19/110, 19/100. Aí ela... Aí acho que mais ou menos uma semana, com todos os dias ir lá medindo, o médico passou a medicação para ela, para tomar a losartana, 50 mg. E aí, mesmo assim, eu continuo todos os dias, eu afero a pressão dela todos os dias, tá 15/90, 14/90. Mesmo com a medicação, ainda continua alta. Mas aí é o caso de entrar com aquelas medidas, né? Praticar exercícios físicos, consumir menos sal. Só que, gente, pensa na dificuldade de lidar com pessoas idosas. É muito complicado. Elas são teimosas, elas acham que tá pegando muito no pé. É muito complicado. A gente pede, faz uma caminhadinha, não vai. Diminui o sal da comida, é complicado. Consumir mais água, é complicado. Então, essas medidas é para pessoas obedientes, que aí dá para diminuir a pressão. Eu afiro e tô lá falando, continua alta, faz alguma coisa para diminuir, porque o médico já passou a medicação e alto, né, 500 mg. Então, é complicado. Mas estamos aqui, né, para orientá-los e persistir para ver se obedece. Então, é isso. Obrigada. O corpo humano possui uma rede extensa de vasos sanguíneos, com cerca de 100 mil quilômetros de comprimento. Através desses vasos, o sangue transporta nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. A circulação sanguínea é constante e mantida pela atividade incessante do coração, que bombeia cerca de 9.500 litros de sangue diariamente. Para garantir o fluxo sanguíneo, o músculo cardíaco alterna entre ciclos de contração, sístole, e relaxamento, diástole, e é assim que a pressão surge no interior dos vasos sanguíneos. Essa pressão também é conhecida como pressão arterial, e é ela quem garante que o sangue possa circular pelos tecidos do corpo.
A hipertensão arterial sistêmica é uma doença que ocorre quando os níveis de pressão arterial permanecem frequentemente elevados durante vários períodos do dia. É a protagonista nos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças do coração, cérebro e rins. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 4 pessoas sofre desse mal. Esse número preocupa ainda mais quando se sabe que 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% dos óbitos por doença arterial coronariana são devido a essa doença. Em 95% dos casos, as causas da hipertensão não são bem definidas. Entretanto, alguns fatores de risco têm relação direta com o desenvolvimento da doença. Excesso de peso e obesidade podem fazer com que a hipertensão apareça em crianças e adolescentes. Idade. Há uma ligação direta entre a idade e a elevação da pressão arterial. Ingestão de sódio. Alimentos ricos em sódio contribuem para o surgimento da hipertensão arterial. Gênero e etnia. Maior incidência de pressão alta em homens com até 50 anos de idade e em pessoas de cor não branca. Fatores genéticos. Predisposição ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica é bem estabelecida, porém ainda não há subsídios para predizer o risco de desenvolver a enfermidade. Sedentarismo. Hábitos de vida saudáveis contribuem não apenas para reduzir o risco de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, como também no controle de pacientes diagnosticados. Por ter origem multifatorial, as possibilidades de cura são menores na maioria dos casos. Para saber se você tem hipertensão é bastante simples. Basta aferir os níveis da pressão. Entretanto, o diagnóstico deve ser realizado sempre por um médico. Uma vez diagnosticada, a hipertensão arterial sistêmica deve ser controlada. Com o objetivo de reduzir os riscos de complicações cardiovasculares e manter um controle efetivo da pressão, o tratamento consiste em adotar hábitos de vida saudável, como a realização de atividade física regular, parar de fumar, reduzir a ingestão de sódio, perder peso, dentre outros. Em alguns casos, é necessário o uso de medicamentos para um controle adequado. Visando um tratamento mais eficaz, é importante que o paciente não interrompa e siga as orientações do médico. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina.